E vamos fazer isso. Isso tem que ficar bem claro. Então essa inserção internacional do Brasil, que vem sendo muito contestada por determinados grupos que perderam a eleição desde o ano passado, usaram suas redes para passar uma imagem de que o nosso presidente era a reencarnação de Átila Uno, né? Está reencarnado. Chegaram a criar uma crise indígena. Morre o indígena lá no Amapá, não, foi assassinado por garimpeiros. Feita a exumação do corpo, o índio morreu afogado. Mas ninguém se retratou depois de ter dito, né, cobras e lagartos sobre o que tinha acontecido no Amapá. Essa é a nossa grande tarefa. A inserção do Brasil no mundo. O presidente Bolsonaro, semana passada, discursou na ONU. Um discurso altivo, um discurso de ideias, um discurso soberano. Óbvio que a grande imprensa tratou como se fosse uma coisa mais agressiva do mundo que o presidente produziu lá. Eu acho que esperava que o presidente fosse lá falar que Marte é bom, que em Vênus é melhor ainda. Vamos olhar. O presidente falou da Amazônia, que nós temos que preservá-la e protegê-la, e que a Amazônia é nossa. O presidente falou que o Brasil pretende se inserir no concerto das nações e negocia com todo mundo. Não tem preferência por ninguém, até porque, qual é a nossa visão? Não existem amizades eternas nem inimigos perpétuos. Existem os interesses do Brasil, os interesses do povo brasileiro. O presidente falou das reformas econômicas, o presidente falou de sustentabilidade, ou seja, ele falou aquilo que é o que nós estamos fazendo. E aí eu abro um parêntese grande aqui, não é nem parêntese, colchete, né? Vamos lembrar lá do carroção do tempo da aritmética. Meio ambiente. Hoje, ninguém tem dúvida que a grande questão do século XXI é a preservação da vida na Terra. Vivemos um ciclo de mudança climática. Podemos discutir se essa mudança é transitória, senoidal ou veio para ficar. Mas ninguém tem dúvida que há uma mudança no clima da Terra. Isso requer um tratamento diferenciado na produção. Mas o Brasil é o vilão dessa história. A nossa energia produzida aqui é mais de 80% energia limpa, renovável. É hidrelétrica, é eólica e é solar. O resto do mundo é só 25%. O resto do mundo queima petróleo e carvão e nós somos os responsáveis pela poluição na Terra. Amazônia, pulmão do mundo. Falácia. Pulmão do mundo são os oceanos. Agora, temos uma legislação ambiental a mais adiantada do mundo. No bioma Amazônia, 80% tem que estar preservado. Quer dizer, se eu tenho uma propriedade ali de 100 hectares, 80 hectares tem que estar o quê? De floresta. 20 eu posso manejar. Compete o que ao governo? Fiscalizar. Além disso, temos 1/3 do nosso território, 2,6 milhões de quilômetros quadrados de área protegida, dos quais 54% disso está na Amazônia. O que é área protegida? É área de proteção ambiental e terra indígena. Também temos que deixar claro, existe o bioma Amazônia, existe a Amazônia Legal. Aqui, ó, Tocantins está na Amazônia Legal. É floresta aqui? Não, é cerrado. Existe um modo de lidar com a terra que vem de tempos atrás, que é a queimada. Então, compete aos governos levar a assistência técnica, o conhecimento a esse produtor rural, para que ele use outras técnicas no manejo da terra. Isso são nossas tarefas. E nós temos que deixar claro isso perante o resto do mundo, principalmente o nosso compromisso com a preservação do nosso território. Eu voo muito por esse Brasil, senhoras e senhores. Morei 5 anos da minha vida na Amazônia, sou filho de amazônida. Você voa de Manaus para São Gabriel da Cachoeira,
2 horas de voo, o máximo que vê é clareira de roça de mandioca que uma comunidade indígena fez. Temos problema? Temos problema naquele arco onde houve o encontro da Amazônia Legal com o bioma amazônico. Então temos que lidar com isso. E para lidar com isso, nós temos que solucionar a questão fundiária e temos, né, que dar assessoria técnica para aqueles produtores. Temos capacidade, conhecimento e técnica para preservar a floresta e produzir junto com essa floresta. E vamos fazer isso. Isso tem que ficar bem claro. Então, essa inserção internacional do Brasil, que vem sendo muito contestada por determinados grupos que perderam a eleição desde o ano passado, usaram suas redes para passar uma imagem de que o nosso presidente era a reencarnação de Átila Uno, né? Está reencarnado. Chegaram a criar uma crise indígena. Morre o indígena lá no Amapá, não, foi assassinado por garimpeiros. Feita a exumação do corpo, o índio morreu afogado. Mas ninguém se retratou depois de ter dito, né, cobras e lagartos sobre o que tinha acontecido no Amapá. Eu estive na China, estive nos Estados Unidos. Só vi interesse e discuti com todo mundo, em alto nível, principalmente nos Estados Unidos, com formadores de opinião, sobre o que nós estamos fazendo e buscando fazer aqui no Brasil. A China é nosso maior parceiro comercial. E nesse mundo, nós temos que ser pragmáticos e flexíveis. Nós temos que, mais uma vez, buscar o melhor para o nosso país e sua população. Finalmente, eu quero lembrar que não podemos abandonar jamais o que somos. Somos uma democracia ocidental. E temos pilares que têm que ser mantidos. O primeiro deles é o pacto de gerações. A passagem de bastão de nós que somos mais velhos para nossos filhos e netos. Isso ia se romper se não tivéssemos buscado a reforma da Previdência. Porque a garotada mais nova ia até o túmulo trabalhando e não ia ter aposentadoria. Em algum momento eles iam dizer: pai, vovô, onde é que você estava? Estava fazendo o quê? Então, não pode se romper o pacto de gerações. Democracia. Temos que solucionar tudo dentro do sistema democrático. Com aquele tripé: clareza, determinação e paciência. Vamos negociando. Capitalismo. Nada fora do capitalismo. E compete ao Estado, com programas que atendam aqueles que estão desvalidos, buscar inseri-los dentro do capitalismo. Uma vez entrou no capitalismo, meu amigo, tchau do programa. A gente mede um programa de ação social pela quantidade das pessoas que saem, e não pelos que ingressam nele. Estado de Direito. A lei é para todos. Muitas vezes está sendo esquecido isso aqui no Brasil. Buscam-se artimanhas, chicanas, de modo que haja Silvas mais iguais que outros Silvas. Não. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. E não pode haver a exacerbação do Estado de Direito ao ponto que está sendo levado nos dias de hoje. E sociedade civil organizada, cobrando dos seus representantes. Está aqui uma parcela da sociedade civil organizada, representada pelos participantes desse fórum, representada por aqueles que participam das associações de administradores. E também gostaria de deixar claro que um dos grandes objetivos do nosso governo é realmente estabelecer uma governança. O governo federal não tinha governança. Era cada ministério operando de acordo com a sua visão, sem coordenação e controle. A nossa visão militar é muito clara. Nós temos que ter coordenação, controle, comando e inteligência atuando. O Palácio do Planalto não tem uma sala de situação.
onde o presidente entre lá e diga quais são os projetos principais que estão sendo tocados, em que situação eles estão. Não existe isso. Nós vamos colocar isso para funcionar. Esse é outro dos nossos grandes objetivos. Eu gostaria de desejar sucesso a todos ao longo desse período, desse fórum maravilhoso, dessa interação que vão ter aqui, da discussão de ideias, da inovação que vai ser buscada, e lhes agradeço a atenção. Muito obrigado. Com a palavra, o diretor do Departamento Cultural, coordenador do evento, General Oliveira Souza. Boa tarde, senhor presidente. Quase todas em as exercício, em exercício. Lembre disso. Quase todas as perguntas foram respondidas. Bom, mas vamos aqui à primeira, do senhor Pedro Henrique de Souza Ribeiro. Existe algum esforço por parte do governo que vise a estabelecer uma grande estratégia que unifique interesses de política externa, defesa, inteligência, economia e inovação, pavimentando o futuro de prosperidade ao que almejamos? É muito boa a pergunta. Nós temos discutido esse assunto, né? Principalmente ali no âmbito da Secretaria de Assuntos Estratégicos, ali com o general Santa Rosa, a equipe dele, né? E, bem, uma coisa importante que as senhoras e senhores tenham consciência, né? Esse é o primeiro momento que o nosso presidente passa a ter domínio da sua vida. Desde setembro do ano passado, ele não tinha domínio sobre a sua vida. Ele sofreu um atentado gravíssimo e, a partir daí, foram 4 cirurgias, cada uma com seu risco. Então, as senhoras e senhores, imaginem um homem vivendo sob essa pressão. Então, determinados assuntos, né, estratégicos como dessa natureza, nós ainda não conseguimos debater da forma correta com ele. Então, estamos agora aí nesse retorno dele. Eu fiquei, lhes digo, extremamente entusiasmado e, como é que eu vou lhe dizer, orgulhoso da forma como ele se foi hoje lá na ONU. Aquilo foi algo que ele fez. A única coisa que nós dissemos ali, o general Heleno, eu, escreve e fala de coração. E ele escreveu e falou de coração. Então, eu acho que agora nós vamos conseguir, nessa questão do planejamento estratégico, e realmente nós ainda estamos falhando nisso, né, fazer uma concertação que una realmente a questão da defesa, a questão das relações exteriores, mas principalmente, senhoras e senhores, é o controle dos ministérios, né? Aquilo que eu falei, né, da questão burocrática, nós sabemos muito bem, coordenação, controle, comando, inteligência, o famoso C3I, né, que a gente passou a nossa vida inteira operando nisso aí. O Palácio do Planalto não tem uma sala de situação digna do nome. Tá? Então, nós temos um projeto para criar um projeto barato, tem espaço, tem tudo, de modo que dali de dentro se realmente elejam as prioridades do governo e aquilo seja controlado para e passo, que é uma tarefa da Casa Civil, e nós temos que ensinar lá a turma da Casa Civil a fazer isso aí. Tá bem? Próximo debatedor, senhor Álvaro Maia, economista. O que Vossa Excelência acha de iniciar um movimento político interno e externo, objetivando o desenvolvimento de armas nucleares, aumentando em muito a nossa defesa nacional e o respeito internacional? O nosso problema é que nós assinamos o tratado, né, de não proliferação, né? Ao partir do momento que nós assinamos esse tratado, nós ficamos fora desse clube. Isso foi assinado ali no governo do Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique foi assinado, e a partir daí nós ficamos fora. Não tem o que fazer agora. Agora, infelizmente, nós não pertencemos a esse clube. Próximo debatedor, senhor Luiz Carlos. O Brasil, há décadas, busca incrementar a área de pesquisa e desenvolvimento,
verdadeira mola propulsora do progresso de uma nação. Atualmente, poucas empresas se dedicam a isso e ainda conseguem conciliar produção e lucro, mesmo sendo de economia mista, controlada pelo governo federal. Pergunto, qual o desafio por trás de seguidas declarações de privatização, até mesmo integral, da Petrobras? Essa é uma pergunta meio abrangente, né? Vamos tocar nessa questão da pesquisa e desenvolvimento, né? Já de algum tempo se delineou aquilo que se chama a tal da tríplice hélice, né? Que é a junção do Estado, da empresa e da academia na busca de um esforço comum para desenvolver aquilo que é importante em determinado setor. Aqui no Brasil existe muita pesquisa, mas pesquisas disfuncionais. A discussão que veio sendo travada agora nos últimos tempos, né, em relação a isso, da falta de recursos para o CNPq, a falta de recursos para pagamento de bolsa, existe muita pesquisa que tem que ser selecionada. Vamos voltar para a nossa linguagem militar, a velha seleção de frente, né? Tem que selecionar a frente. Aquilo que é importante é aquilo que tem capacidade de ser integrado. E existem nichos aqui dentro do Brasil altamente tecnológicos e integrados, onde a universidade pesquisa junto com aquela empresa e o Estado guarnece isso aí. Então, isso é um aspecto. O refino e a distribuição não são tarefas estratégicas, não são tarefas, digamos assim, que precisa de uma empresa estatal, porque acaba batendo no monopólio, e aí a gente vê os preços que são praticados, né, que poderiam estar em muito melhor condição. Hoje nós já temos, né, vamos colocar nessa questão, nós já temos empresas comuns, ou cidadão comum, naqueles poços de petróleo em território, em terra, que não eram, digamos assim, economicamente viáveis e que hoje são, aquele que o cara fica lá dando uma bombeadinha, saiu 50 litros de petróleo, ele vende aquilo e ganha um troco, como a gente vê nos Estados Unidos. Quem andar ali pela região do Texas, né, vai encontrar isso aí, porção de maquininha ali, explorando seu próprio petróleo na sua própria terra. Então, o monopólio da Petrobras, ele serviu em determinado momento, foi discussão aqui dentro desse clube, né? Quase saiu tiro e facada por causa disso aí, mas é aquilo, minha gente, é uma das mudanças, tem que ficar para trás. Petrobras detém a parte principal da prospecção e da exploração, mas refino e distribuição tem que ser dividido. Senhor André Matos, ativos estratégicos. Com o desmonte de empresas públicas, como Eletrobras, Petrobras, BR Distribuidora, existe, na visão de Vossa Excelência, algum risco à soberania nacional, caso haja algum conflito, principalmente ligado à Amazônia, por exemplo? A questão de soberania, né, volta e meia ela vem à tona. Não resta dúvida que nós temos analisado a questão da Amazônia já de muito tempo, nós aqui dentro do estamento militar, né? A Amazônia é olhada por parcela aí, digamos assim, das lideranças mundiais com uma reserva que em determinado momento ele vai apertar o dedo e vai dizer, não, agora pode explorar isso aí, mas sob nosso controle. Então, eu vejo a questão da soberania é que nós temos que ter forças armadas, capacidade de exercer a dissuasão. Por que os Estados Unidos não foi bombardear o Irã ainda? Porque o Irã tem uma força armada capaz de exercer a dissuasão. Se vai entrar lá, vai sangrar. E é o que vai acontecer aqui também. Nós temos que ter uma força armada. Há muitos anos atrás eu vi um oficial de marinha falar isso, Almirante Monteiro, que dizia a teoria do canivete. Nós temos que ter o nosso canivete. O grandão vem aqui, mas ele vai tomar uma canivetada na barriga e vai sangrar. Então, eu vejo isso, a questão da soberania, muito claramente isso aí. Não adianta eu dizer que a Eletrobras é minha, a Amazônia é minha, se eu não tenho capacidade de defendê-la. E isso passa pela, vamos dizer, pela capacitação das nossas Forças Armadas. E o que eu vejo hoje nisso? Número 1,
né? Nos falta recurso? Nos falta recurso. Mas nós temos preservado algo que não conseguiram meter a mão, que são os nossos valores. Ninguém meteu a mão nisso aí. Preservamos o nosso sistema de educação e preservamos a nossa forma de ser. E até hoje ninguém entendeu isso aí. Último debatedor, senhor Eduardo Neves, professor do TRT da Primeira Região. Em uma gestão de 4 anos, como transformar o Brasil em um país justo e perfeito? A nossa visão ela é clara, né? Nós temos que sentar as bases. Uma das grandes preocupações do presidente é dizer, pô, nós vamos, né, fazer um governo sério, honesto, não é? Sem jogar dinheiro fora, não é? Porque se o presidente quisesse fazer um populismo barato aqui, a gente abria aqui, pegava, torrava aí uns 100 bilhões de dólares de reserva internacional, né? Distribuía esse dinheiro e estava todo mundo feliz. Mas em 2022 nós estaríamos mais quebrados ainda do que nós já estamos agora. Então nós temos que ser sérios nisso aí. E temos que confiar que essa seriedade, essa colocação do país nos trilhos, renda, não é, um prosseguimento, seja para o presidente ou seja para alguém que professe a mesma linha de pensamento. Essa é a nossa visão, é a questão democrática que nós vivemos. Não tem como nós sairmos disso aí. É difícil? É difícil. Mas eu já falei em vários lugares. Se fosse fácil, convocava outros, não convocasse a gente.